A mulher deve ser submissa, ou será que não? Vem comigo pro primeiro vídeo de 2019 desse canal. Você já deve ter ouvido falar sobre submissão feminina. São inúmeros artigos, vídeos, livros e tudo que se tem na cultura para poder falar sobre submissão feminina e sobre como a mulher deve se comportar no casamento, que ela deve ser submissa ao homem e tudo mais. E um monte de pastor já pregou sobre isso. Você já talvez falou sobre isso, eu já falei sobre isso também. E aí, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Pensar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre submissão feminina. A maioria das pessoas que fala sobre isso diz o seguinte, que a mulher precisa ser submissa ao homem, ao seu marido, e que ela deve ser obediente a Cristo. Então isso resolve aquele problema de, ela tem que ser submissa ao homem, mas quando o homem não é cristão e quer que ela faça coisas que vá contra a fé dela, ou quer que ela não vá na igreja. A mulher é submissa ao marido, mas ela é obediente a Cristo, significa que o marido não tem esse poder todo miraculoso sobre ela, mas sim que ela deve obedecê-lo e respeitá-lo e ser submissa a ele. E aí, o texto usado para defender isso é Efésios 5, do 22 ao 24, que diz o seguinte: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas aí a gente tem uma questão bem interessante nesse texto. Eu vou indicar também um outro vídeo do nosso amigo Vitor Fontana, que a gente já gravou vídeo com ele aqui também, falando sobre esse texto em questão, que ele pode falar um pouco mais sobre o aspecto do texto no grego mesmo, que Paulo estava dizendo. Mas a questão que muda um pouco a forma como a gente entende esse texto é a seguinte: o verbo usado para submissão, ele aparece no verso 21, que é o verso anterior a esse que nós lemos, mas não no verso 22. Então você tem falando no verso 21, sejam submissos uns aos outros, e a palavra aparece. No 22, a tradução certa, assim, a tradução literal, que isso foi usado um método para tentar emprestar essa palavra para que o texto ficasse entendível, né, para que as pessoas conseguissem entender o que o 22 estava falando, mas o texto do 22 ele diria algo como tipo, e as mulheres também aos maridos, só que você tem o verbo no 21 e não no 22, e isso significa que a sujeição não é específica para a mulher, para o marido, mas sim, se você ler o 21, até mesmo com o verbo no 22, a questão é, a sujeição, ela é mútua, a sujeição, ela é uns para os outros, então sejam sujeitos uns aos outros, e mulheres, também aos maridos de vocês. Então só com esse detalhe, esse pequeno detalhe do texto no grego, a gente já percebe alguma coisa muito interessante. Existe uma ênfase de Paulo a colocar a submissão das mulheres aos maridos, talvez por os problemas que estavam acontecendo lá em Éfeso. Então ele está falando sobre como as mulheres devem ser sujeitas aos maridos. Mas isso não exclui o fato do que ele está falando do verso anterior, que a submissão é uns aos outros, a submissão é mútua. Então assim como todos se submetem uns aos outros, a mulher também se submete ao seu marido. Não tem uma submissão especial ou uma submissão maior que deve ter da mulher para o marido do que do marido para a mulher ou do que um dos cristãos para outros cristãos. É claro, e isso repetidamente na Escritura, que existe um cargo de liderança que Deus colocou sobre o homem. E a gente falou sobre isso no vídeo sobre ministério feminino. Que existe sim um cargo de liderança na casa que é dado para o homem. O homem deve ser o provedor da casa, por exemplo, quando a mulher não trabalha, por exemplo, ela fica em casa cuidando da casa, o homem tem o dever de ser o provedor da casa. Mas isso não significa que ele ganha algum tipo de autoridade especial sobre a mulher e que ela deve obedecer a ele por essa autoridade especial que foi designada por Deus. Não, ele é o líder da casa, cuida da casa, provê as coisas, cuida dos filhos e tudo mais, mas não tem nenhum tipo de autoridade especial ou maior que ele tenha sobre a mulher. E muito mais não significa que a mulher deve ficar em casa, não pode trabalhar e deve cuidar da casa, e o homem tem que chegar em casa com tudo pronto quando ele chegar do trabalho só para assistir TV. Isso também é um tipo de cultura que não é necessariamente bíblica, e a gente vai falar disso um pouco aqui para frente. Eu ainda não sou casado, mas pretendo ser daqui uns 3 anos, se tudo der certo aí nos planos e Deus abençoar a gente. Mas eu percebo que existe um modelo de casamento que é idealizado pelos cristãos, que ele é muito mais cultural
do que necessariamente teológico ou bíblico. Ele é uma questão de cultura, foi ensinado assim, foi sempre assim, foi passado assim, mas não quer dizer que é o que a Bíblia necessariamente defenda como modelo padrão conservador puritano que tem que ser seguido, que é a questão de o homem trabalhando e a mulher cuidando da casa, e ela não pode trabalhar, ela não deve trabalhar, mas o homem deve cuidar de tudo, e aí ele deve chegar em casa e tá tudo pronto para ele, com a casa toda limpa, toda cheirosa, com o jantar pronto, e ele só esperando para poder ser agradado e recebido com carinhos e beijos. Isso é um modelo que é cultural e ele não tem nenhum problema se assim o casal decidir que vai ser feito. Mas também não tem se for o contrário, se o homem for trabalhar e a mulher também for trabalhar, ou se o homem for cuidar da casa e trabalhar de casa, por exemplo, vai prover para casa trabalhando de casa ou trabalhando de uma outra forma, e a mulher também vai trabalhar e quando chega os dois cuidem da casa. Também não tem um problema isso ser feito se for decidido entre o casal que vai ser feito desse jeito. A gente não encontra na Bíblia uma definição dessa organização de lar. E defender isso com base na submissão da mulher, então a mulher tem que ser submissa, então isso significa que ela tem que ficar em casa e o marido trabalhar, não faz sentido, porque a gente percebe com o texto que a submissão é mútua. Não precisa nem ir para o grego se você não quiser ou achar que isso não tem significado. É só ler o verso anterior, o 21. Começa com a sujeição a todos. Para os homens que nos assistem aqui nesse canal, às vezes, se você é casado, ou se você pretende casar, isso serve para qualquer um de vocês, às vezes você vai chegar em casa e não vai encontrar o jantar pronto, a roupa lavada, a casa cheirosa. Às vezes sua mulher vai chegar do trabalho e vai querer descansar assim como você. Ou às vezes ela teve um dia corrido fazendo alguma coisa e não conseguiu deixar as coisas tudo bonitinhas e perfeitas. Isso pode acontecer. Às vezes você vai chegar mais cedo, ou até chegar na hora mesmo que você chega, e você vai ter que ajudar a cuidar também, ou vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que ajudar ela a cuidar das coisas da casa, mesmo que ela não trabalhe, ou se ela trabalha é aí mesmo, porque ela está cansada aí igualmente, então você também precisa ajudar e não deixar tudo nas costas por ser serviço de mulher. E gente, que errado é isso. Se o lar é dos dois, os dois desfrutam do lar, os dois participam do lar, os dois compraram as coisas, os dois participam de tudo junto, os dois que cuidem do lar também. Não taxa isso como serviço de mulher, até porque, teologicamente falando, não tem o menor do sentido. O que eu vejo muito, e ainda mais nas redes sociais, as pessoas que seguem lá hoje em dia, me seguem e postam, e eu vejo o que as pessoas postam lá, é a defesa com uma fúria de uma tradição que não é necessariamente bíblica, mas sim cultural. Aquela ideia magnífica do homem lenhador, caçador, que chega em casa para sua mulher com seu vestido longo, esperando para receber com abraços e beijos e tudo mais. Isso é muito bonito, as fotos são muito legais, mas isso não quer dizer que essa é a realidade que a gente vai ter hoje em dia, porque isso é coisa dos anos atrás, que era uma cultura. E hoje talvez a cultura tenha se transformado um pouco, e isso não é errado. Tanto que se você for procurar padrões de feminilidade e você vai ler o grande texto conhecido da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, você vai encontrar uma mulher que trabalha pra caramba, talvez até mais que os homens de hoje em dia. Não tenta defender com a Bíblia o seu sonho de chegar em casa depois do trabalho, sentar no sofá, ligar o futebol e pedir para sua mulher trazer a sua cerveja ou sua Coca-Cola se você não bebe, porque você está muito cansado e quer ficar lá de boa e ser servido e tudo mais. Não tenta transformar isso em teologia, porque não é certo. Você não vai perder sua masculinidade ou a sua macheza de homem bíblico se você for levantar para pegar as coisas que você precisa, ou ajudar sua mulher a cuidar da casa, ou às vezes ter que ficar em casa e cuidar de alguma coisa, ajudar de alguma coisa, chegar cansado e ajudar nos trabalhos também. Isso não remove masculinidade nem diminui o quanto alguém é homem. Da mesma forma, mulher também precisa entender que às vezes o homem pode chegar muito cansado do trabalho, seja fisicamente ou mentalmente, e talvez não vai conseguir chegar para resolver aquilo que está quebrado, aquilo que precisa ser trocado, a torneira que está pingando, ou o ventilador que está meio ruim, esse tipo de coisa. Às vezes eles precisam de um descanso e de um tempo também. Isso precisa ser muito bem entendido e conversado. E essa é a chave do negócio, diálogo. O que o casal precisa na hora de fazer essas decisões é de bom senso, só isso. Sentar e conversar. Como vai ser? Os dois vão trabalhar? Como que vai cuidar da casa, que horas que a gente vai cuidar, quem vai fazer o quê, como que vai ser as coisas, vai ter filho, quem vai cuidar dos filhos, vai ter babá e tudo mais. Isso precisa ser decidido e discutido entre o casal e não apontado um modelo como bíblico apenas por ele ter sido o que a gente faz há alguns anos atrás. Ainda se você for ler o texto de Efésios 5 todo, você vai perceber que o peso do homem ele é muito maior do que pro da mulher.
porque o homem não tem só o papel de amar a esposa como Cristo amou a igreja, e entenda o quão significativo é isso, que o padrão de amor do marido para a esposa e da esposa para o marido também é o padrão de Cristo amando a sua igreja. Então a forma como Deus pede que os homens amem as suas esposas é amar como ele amou a igreja, se entregando, morrendo por ela e sofrendo por ela. Quer ter esse padrão lindo, masculino, bíblico? É o padrão do amor de Cristo para a igreja e é muito pesado para qualquer homem. Além disso, o texto também fala do dever do homem de entregar, assim como Cristo entrega a sua igreja pura e santa diante de Deus, do homem de entregar a sua mulher também como vaso frágil e diante de Deus pura e santa. Esse é o trabalho que um homem tem. Não só o de amar, mas de amar como Cristo amou e entregar como Cristo entrega a igreja. Entenda o peso disso. Outra questão que eu acho no mínimo engraçada, que acontece com esse mesmo tema, são as coisas que eu vejo no meu Facebook. Eu às vezes acompanho o que as pessoas estão postando e elas começam a defender um modelo de masculinidade puritana, conservadora, de família tradicional e tudo mais. E aí eles passam de um ponto que talvez seja normal, natural e tudo mais, e começam a defender o negócio num nível maluco, e começam a fazer umas afirmações que simplesmente não fazem sentido. Partem do negócio de homem tem que trabalhar, homem tem que cuidar da casa, que é ok, normal, homem tem que prover as coisas para casa, ok, tem que amar a esposa, legal. E aí eles começam a falar, o homem tem que ser bombado, porque o homem não pode não ser bombado, o homem tem que mostrar a sua força nos seus músculos, e eu não tô zoando, eu já vi isso. O homem tem que trabalhar com coisa que seja de esforço físico, que faça ele ficar cansado. O homem tem que fazer isso, fazer aquilo. O homem de verdade, ele não cozinha e nem cuida da casa. O homem de verdade, ele tem que ser um ogro mesmo. Então, isso é qualquer coisa menos Bíblia. O que me parece, e a impressão que eu tenho, e eu posso estar errado nisso, é que não é uma tentativa de mostrar como um homem bíblico, um homem conservador e puritano ele deve ser, mas sim uma necessidade de se autoafirmar como o homem verdadeiro. E o homem de verdade, o homem que é homem mesmo, ele não precisa se autoafirmar, ele só é homem. E a sua esposa vê isso, ele não precisa gritar os padrões para a internet. E do outro lado, se isso não fosse o bastante, me aparece uma onda agora de mulheres aparecendo e querendo suprir esse modelo de o homem conservador, puritano e tudo mais. E aí elas saem falando, não, porque o homem que eu for casar, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, ele vai tudo que ele quiser, ele vai ter tudo que ele quiser, e ele não vou reclamar de nada, eu vou fazer o que ele quiser, e eu vou ser submissa totalmente, tudo mais. Sei lá, me parece, de novo, eu posso estar errado, me parece uma impressão de tentar agarrar esses homens que estão aparecendo falando que o modelo certo é esse, e que mulher tem que ser assim, 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 e aí elas estão se aderindo a esses padrões e falando, não, porque eu vou ser assim, 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 não, pode confiar, porque eu vou ser assim, eu vou fazer tudo o que você quiser e tudo mais, e estão se rebaixando a um nível para tentar aderir a um movimento que não é bíblico, é só o cara afirmando macheza de cultura errada. Gente, não se rebaixa esse nível. Você não precisa sair postando nas redes que marido seu vai ter isso para tentar arrumar alguém que vai querer uma mulher que faça tudo para ele, que ele não tenha que fazer nada e que ele chegue em casa e está tudo pronto para ele. A gente tem que entender que o amor que Cristo teve por nós mostra o quão valorosos nós somos para Ele, porque Ele pagou um grande preço. Isso não é para fazer a gente se exaltar, mas para fazer a gente perceber que a gente não entrega o nosso coração, a nossa vida para qualquer pessoa. E muito mais para pessoas que não querem cuidar, como a Bíblia diz que a gente tem que cuidar, mas querem cuidar de uma forma que a cultura diz que a gente tem que cuidar. Além daquelas que então se frustraram com esse modelo de homem todo macho e tudo mais, e agora querem elas ser o macho e tudo mais, e querem homens, e transformam esses homens em bananas que não sabem fazer nada em casa, que não cuidam da casa, que não cuidam da esposa, que só sabem pegar, abaixar a cabeça e falar e não tem voz dentro da casa. Esse também é o outro extremo que é errado, a gente não pode cair em nenhum dos dois extremos. Eles dois estão muito, mas muito errados, biblicamente falando. Não tem problema nenhum a mulher decidir que ela vai casar e quando o marido chegar em casa vai estar tudo pronto, a janta vai estar pronta, a casa vai estar limpinha, cheirosa e tudo mais, e ela vai estar esperando para receber ele. Não tem problema nenhum, mas também não tem problema se o casal decidir que não vai ser assim.
Esse é o problema, afirmar uma ou outro método cultural como se fosse o modelo bíblico. O modelo bíblico é o amor e a submissão, só isso. Usar uma má interpretação do texto de Efésios para defender uma cultura que é simplesmente falida na nossa cultura, para poder tentar fazer da mulher um capacho e fazer do homem o manda-chuva da casa, que a mulher não discute nem sabe falar um A, não tem voz nenhuma, é errado. Se você quer um modelo realmente bíblico, faça como eu falei, olhe para o relacionamento de Cristo com a igreja. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão de amor e de submissão. Gostou desse vídeo? Deixa seu comentário aí embaixo, deixa seu gostei se você gostou. Comenta aí o que você achou, se você discordou, se você concordou. Compartilha esse vídeo por aí. Toda vez que você vê esse tipo de post, pode compartilhar, porque eles não vão brigar com você, mas vão brigar com a gente. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. Se você quiser ajudar, tem o link no Padrim aí para você ajudar a gente a manter todo esse trabalho funcionando, porque custa. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.